Nosso tema de hoje é a influência dos espíritos na nossa vida. Obviamente, estamos falando dos espíritos desencarnados, aqueles que já deixaram a vida física. E sobre isso, no Livro dos Espíritos, Kardec dedicou o capítulo 9 da segunda parte inteirinho para falar sobre essa influência. A intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É esse o título do capítulo. É de longe o capítulo mais longo do Livro dos Espíritos. Para termos assim uma ideia do quanto é minucioso e extenso este assunto. No que diz respeito a nós, existe essa influência? Como os espíritos podem nos influenciar? Ali no Livro dos Espíritos, eles dizem que a influência maior se dá pelo pensamento e que ela é tão grande que frequentemente são eles que nos dirigem. E aí vamos buscar entender como isso acontece na nossa vida. Primeiramente, vendo que isso não é uma novidade para a humanidade, ou seja, já era conhecida por parte da humanidade, de vários povos, essa influência de ordem espiritual. Aqui no Brasil, isso aí tem até um nome popular quando esta influência é de ordem negativa. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Alguma pessoa que está se sentindo assim perturbada, ela fala assim, eu devo estar com algum encosto. Ela está se referindo à possibilidade de estar sendo perturbada, influenciada negativamente por parte de um espírito de ordem inferior, de um espírito que esteja tentando lhe prejudicar. Então, para que nós consigamos entender e nos posicionar diante desta influência, nada melhor do que conhecê-la a fundo. No nosso mundo, nós vamos encontrar um intercâmbio vasto com espíritos da mais variada ordem, mas como a maioria da população terrena ainda está presa aos seus instintos primitivos, muito vinculada ao seu próprio egoísmo, predominam entre nós uma população de espíritos de ordem ainda muito inferior. E isso tanto entre nós encarnados como aqueles que perambulam entre nós na condição de espíritos desencarnados. É bom que se diga que quando falamos que nós retornamos através da morte ao plano espiritual, isto não significa que o plano espiritual seja lá longe, nos confins do universo. O plano espiritual pode estar bem aqui ao nosso lado, vibrando em outra frequência, portanto, invisível aos nossos olhos, porém, interagindo conosco através de pensamentos e energias. Assim sendo, estamos sujeitos às influências de ordem inferior. No Espiritismo, essa influência por parte de espíritos inferiores, quando é contumaz, persistente, ela recebe o nome de obsessão. Então, o espírito que se torna um perturbador, alguém que está prejudicando algum de nós encarnados, recebe o nome de espírito obsessor. E aquele que está sofrendo por conta desta ação da obsessão, recebe o nome de obsidiado. Obsidiados, todos nós somos em alguma parte da vida, porque como nós oscilamos vibratoriamente, nós nunca estamos por longos períodos sempre totalmente equilibrados, estamos sempre sujeitos a ter uma influência negativa sobre nós. E a mais comum, aquela
que se dá de maneira mais ordinária é a influência por conta de desejos de vingança. Como assim? O que eu fiz de errado para alguém querer, para algum espírito querer se vingar de mim? Isso ocorre principalmente por conta dos erros que cometemos em encarnações anteriores. O espírito que foi prejudicado por nós consegue nos situar na atual existência, porque entre nós já existe ali um elo, já existe algo que vem do passado e de uma forma bastante contundente. Então ele nos localizando e principalmente não tendo ainda nos perdoado, prevalece nele o desejo de vingança. E hoje para nós ele é invisível. Mas ele já nos achou e ele quer se vingar daquilo que nós fizemos a ele no passado. Olha, em alguns casos podemos ter feito nesta atual existência mesmo, viu? Fizemos, ele já morreu e agora continua ali junto de nós querendo a desforra. Pois bem, a atuação dele pode ser das mais variadas, mas é sempre no intuito de fazer com que soframos aquilo que fizemos ele sofrer. E é assim que, em muitas situações, quando há a existência desse processo, ele vem numa crescente, vem se agravando, a pessoa passa a se sentir como se estivesse dentro de um filme de terror. Ela passa a ter ali pensamentos e sensações que não são delas, enfim, é levada a pesadelos, a lugares na espiritualidade, quando está livre fora do corpo, nos momentos do sono físico, que são extremamente desagradáveis, e a vida desta pessoa vai se tornando assim algo muito complicado enquanto ela não busca alguma solução para esse problema, porque o primeiro passo é admitir que existe um problema que a medicina terrena não está conseguindo curar. Muito bem, esse é um dos motivos, mas existem vários outros. Por exemplo, existe também a questão da afinidade vibratória. Quando nós temos qualquer tipo de pensamento constante, nós entramos na faixa vibratória consoante a este tipo de pensamento. Então imaginem as pessoas que estão constantemente entristecidas por longo período, enraivecidas, pessoas que estão ali frustradas, elas naturalmente atraem espíritos que estão por aí nas mesmas circunstâncias, porque há muitos espíritos que deixam a vida física e, por não terem preparo algum, não percebem que não estão mais entre aqueles seres encarnados, passam a perambular por aí sem entender muito o que está acontecendo e são naturalmente atraídas para aqueles cujo pensamento está numa mesma faixa vibratória. Então é assim que às vezes a pessoa está deprimida e essa depressão é agravada pela presença espiritual de alguém que está igualmente deprimido, desorientado e que se liga a esta pessoa porque encontrou alguém que está lhe dando uma guarida emocional. Está vibrando na mesma faixa e tem ali uma energia vital que ele ainda carece porque ele ainda não entendeu a sua vivência espiritual. Esse é mais uma das causas, mas existem outras. Existe a questão do compartilhamento de vícios. Então, qualquer pessoa que deixe a vida física e leve consigo qualquer tipo de vício, o vício do cigarro, da droga, do álcool, do sexo, enfim, qualquer vício da gula, ela tende a se ligar a pessoas que possuam o mesmo vício, porque desta maneira
se ligando a essas pessoas, elas passam a desfrutar do mesmo prazer que elas tinham quando desfrutavam dos seus vícios enquanto ainda encarnadas. É aí que existe literalmente o encosto, porque o espírito vem e encosta, né? Se liga ao ser encarnado para sentir o gole da bebida, sentir o prazer da droga, o prazer sexual, o prazer da comida, e assim ele passa a incentivar o vício do ser encarnado. É por isso que muitas vezes a pessoa traz o vício, quer se libertar do vício, mas encontra uma barreira muito grande para esta libertação. É que não é só o apego dela mesma com o vício, é porque tem alguém mais ali pressionando, alguém fazendo pressão para que ela continue usando, continue fazendo aquelas coisas prazerosas, mas que não fazem bem. Pois é. E aí alguns vão pensar assim, mas entre os motivos, não tem aquelas coisas ali de trabalhinho feito, de macumba, de magia negra? Também existe, né? Aqui no Brasil se usa o termo macumba, que não é o mais correto, mas enfim, entendemos o trabalho de magia negra, o trabalho feito para prejudicar a vida de alguém. Nada mais é do que um contrato que alguma pessoa com maior facilidade de intercâmbio realiza a pedido de um ser encarnado. Esta pessoa, este médium, realiza este contrato com alguns espíritos para realizar aquilo que lhe foi encomendado. Então, se despertamos o ódio, a inveja, enfim, qualquer coisa na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, enfim, se despertamos isso em alguém mal intencionado e este alguém recorre aos serviços de um médium habituado a trabalhos de magia negra, podemos também estar sendo vítimas da magia negra. E essa magia negra vai pegar? Não vai pegar? Em alguns casos pega, sim, porque existem brechas no nosso passado, ou brechas na nossa conduta atual, ou brechas na nossa condição vibratória atual, que vão favorecer esta atuação espiritual para nos prejudicar. Agora, existem também aqueles espíritos que querem prejudicar qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa para o bem comum. Espíritos que querem impedir o avanço da humanidade no seu progresso moral e intelectual. Eles existem, espíritos que querem manter a humanidade no campo das trevas, da ignorância, do egoísmo, porque assim conseguem manipular e dominar uma extensa população de seres encarnados. E qualquer luzinha que nós conseguimos acender na nossa vida em favor de outras pessoas começa a se constituir num obstáculo para estes grupos trevosos. Então eles se esforçam para apagar estas luzes, atuando nas brechas que talvez tenhamos fornecido ou tentando nos atingir através de terceiros, criando perturbações em pessoas próximas que venham, por sua vez, a tentar algum embaraço na continuidade das nossas atividades no bem. Quanta coisa, né? Mas não é só isso. Ainda tem um outro motivo, uma causa também muito frequente para que esta atuação prejudicial aconteça. Só que esta outra causa, às vezes, vem rotulada com as melhores intenções. É o chamado apego emocional excessivo. Sabe aquelas pessoas que amam tanto que não podem viver distantes uma da outra? Pois é, isso aí não é saudável não. Chega uma hora que cada um tem que seguir o seu próprio rumo
E o ideal no amor mais elevado, mais sublimado, é que cada um tenha um pelo outro o devido respeito pela autonomia alheia. Pois bem, pessoas com esse apego doentio, elas manipulam, cerceiam, dominam, se apegam de tal maneira que não admitem o distanciamento. Então, quando desencarnam, elas voltam para a pessoa amada. Amada entre parênteses, porque é um amor recheado de egoísmo, de desejo de dominação. E ali permanecem. E muitas afirmam, eu estou aqui para proteger, eu estou aqui porque sem mim essa pessoa não consegue fazer nada direito. Pois é, o nome disso não é amor, mas a pessoa se julga nesse direito e se julga muitas vezes como aquele que está fazendo alguma coisa positiva em favor desta pessoa. Até agora, só notícia ruim, né? Parece que nós estamos aí sujeitos a esta multidão de espíritos inferiores que domina a população de espíritos habitantes do nosso plano astral, que convive e interage com o nosso plano material, e assim sendo, estamos, parece que, inevitavelmente sujeitos a esse assédio, a essa influência negativa, e não há o que fazer. Não é nada disso. E é justamente aquilo que o Livro dos Espíritos vem tanto nos esclarecer. Porque depende, sobremaneira, de nós, da nossa conduta, para nos livrarmos da atuação de qualquer espírito que queira nos prejudicar, intencionalmente ou não. E aí nós vamos ver isso gradativamente. Primeiro entendendo que se tem a notícia ruim, também tem a notícia boa. Também tem os espíritos bons que nos auxiliam. Eles também existem. Um deles, as pessoas mais antigas conhecem como anjo da guarda. É um termo bem conhecido, bem popular. E o anjo da guarda nada mais é do que o espírito protetor. Ele não é um anjo na verdadeira concepção do termo, mas é um espírito que está acima de nós, que tem mais conhecimento do que nós, que é mais elevado do que nós e que vela pela nossa atual encarnação. Então, nos momentos mais críticos, naqueles momentos de prova, naqueles momentos mais difíceis, eles se aproximam mais de nós e tentam vibrar pela nossa coragem, pela nossa superação, pelo nosso esforço para continuarmos na nossa caminhada. Porém, se nós não nos esforçamos para sintonizar com esta influência superior, eles não têm o que fazer. Se nós preferimos a companhia espiritual de ordem inferior, somos nós que estamos elegendo com quem queremos estar. Então, eles nada podem fazer. Ou seja, eles esperam que nós aprendamos com os nossos próprios erros, para aí então, novamente, nos estenderem a mão, nos tirarem de situações mais difíceis do que aquela que nós estaríamos se os tivéssemos ouvido antes, e a partir daí reiniciamos o nosso processo de crescimento espiritual. Mas não tem só o anjo da guarda, temos outros espíritos amigos que são amizades construídas ao longo das múltiplas encarnações que já tivemos. São os espíritos familiares, não porque necessariamente tenham laços de parentesco físico conosco nesta ou em encarnações passadas, mas porque se tornaram a nossa família espiritual, já tem laços de afeto sólidos, construídos em relação a nós. Então esses espíritos vão nos ajudar nas questões mais simples
Nas mais complexas é o anjo da guarda, viu? Mas nas mais simples, os espíritos familiares estarão conosco. Existem também os espíritos simpáticos, que são aqueles que guardam simpatia pelas nossas atividades, embora talvez nem nos conheçam do passado reencarnatório. Então, às vezes simpatizam conosco pela nossa atividade profissional e nos ajudam a executar da melhor maneira a nossa atividade profissional ou a nossa atividade dentro do círculo familiar e assim por diante. Enfim, não nos falta ajuda. O que falta geralmente para nós é buscarmos, entendermos essa ajuda, aceitando inclusive o fato que eles não vão resolver tudo na nossa vida, porque cabe a nós a resolução dos nossos problemas. É assim que, diante do espírito que quer se vingar de nós, nós precisamos nos esforçar para mostrar para ele que nós não somos mais aquele que o prejudicou em encarnações passadas. Quando ele puder perceber esta nova realidade em que nos situamos, talvez eles percebam também que nós também superamos aquilo que eles já tenham feito de errado em relação a nós. E percebam que mudar para melhor é um caminho possível e viável também para a vida deles. Porque esses que querem a vingança, eles estão temporariamente enganados quanto à verdadeira realidade da vida. Assim como nós, eles têm que se desiludir quanto à ideia da vingança e entender a ideia do progresso, da evolução espiritual. Entendendo a questão da afinidade vibratória, nos cabe buscar uma sintonia de ordem superior, entendendo que se a nossa sintonia vibratória atraiu espíritos de uma natureza inferior, então cabe a nós orarmos por esses espíritos, pedindo o amparo da espiritualidade para que assim ambos possamos ser beneficiados, nós e aquele que se ligou a nós. É uma ajuda dupla, para nós e para aquele que se ligou a nós, por encontrar ali um arrimo, um encosto. Nós somos o encosto dele nessa situação. Se trazemos o vício, se trazemos essa pressão que nos impele ao vício, igualmente cabe a nós o esforço para resistir ao vício e, assim sendo, resistindo àquele que nos pressiona, ou ele também adere à ideia de se desvincular do vício, ou ele vai procurar outra pessoa que ainda carregue consigo o mesmo vício que ele tanto procura em mim. É uma questão de esforço próprio. Nós cavamos esse buraco, nós teremos que sair dele. Se estamos diante de uma questão de magia negra, podemos e devemos recorrer à ajuda de centros espíritas, de centros de umbanda, mas compreendendo que o nosso maior escudo é a nossa consciência tranquila, que diante disso dificilmente a nossa barreira vibratória de proteção será rompida simplesmente porque alguém queira nos prejudicar. Se alguém está querendo nos prejudicar porque estamos fazendo o bem para quem quer que seja, que bom, é sinal que o nosso bem já está causando algum impacto naqueles que se incomodam com isso, já está produzindo algum efeito. Então, nos liguemos aos bons espíritos, acreditando na proteção deles para continuarmos no caminho do bem, porque todo trabalho no bem recebe a proteção superior. Aí precisamos acreditar muito mais nesta proteção superior do que no poder do mal em destruir aquilo que estamos tentando realizar para o bem. Não é ignorar que alguém está tentando nos destruir, mas acreditar que temos a proteção para levarmos o nosso trabalho no bem avante. E quanto às questões de ordem do apego emocional, está aí uma questão que precisamos tratar
seja ela relacionada a espíritos desencarnados ou a espíritos encarnados, precisamos entender o amor como mola propulsora da vida e dos relacionamentos saudáveis, percebendo em todo e qualquer abuso nos relacionamentos que isso é uma distorção do amor. Isso não é amor, é algo que está sendo ali colocado para satisfazer alguma imposição do ego. Aí, percebendo isso, vamos ter que tratar. Em alguns casos, vamos ter que nos afastar, pedir que a pessoa se afaste de nós. E assim sendo, pedimos que este espírito, que porventura esteja ainda encostado em nós, exigindo manter o conúbio, o contato, o relacionamento que tínhamos antes, temos que insistir nesse desligamento. Um desligamento esse que às vezes é demorado e é doloroso para ambas as partes, mas é extremamente necessário, porque nesses casos, muitas vezes, o apego é tão grande que as duas pessoas já se acostumaram uma com a energia da outra. Quando há este rompimento, parece que falta alguma coisa. Então fica uma sensação de vazio que só vai ser preenchida quando nós conseguirmos amar a nós mesmos e amar de uma maneira mais saudável a nós e aos outros. Enfim, a construção de uma vida plena no amor, procurando agir da melhor maneira, sem prejudicar a quem quer que seja, esta é a melhor maneira de nos mantermos ligados aos bons espíritos, evitando assim toda e qualquer intervenção, atuação prejudicial e intencional por parte de espíritos de ordem inferior. Ao mesmo tempo, pedindo a Deus que abençoe a cada um deles, para que o mais cedo possível eles encontrem o seu próprio caminho no bem e na sua retomada da evolução espiritual. Que assim seja.